No dia 17 de julho, a gente tem a lua nova acontecendo no signo de Câncer, trazendo muita empatia, sensibilidade, mas também intensidades, transformações e desafios para essa lunação. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a gente está falando de uma lunação que vai acontecer no signo de Câncer, eu vou deixar aqui também um vídeo para vocês verem o ingresso do Sol, porque essa energia tem tudo a ver com o que a gente vai ver a partir de agora. Lembrando também que esse é aquele vídeo onde eu mostro todas as mandalas, então prepara um tempo, né? Tira um tempo aí para acompanhar, entender cada um dos potenciais da fase, pega a pipoca, senta no sofá, fica bem à vontade, que a gente tem muita coisa para ver nesse vídeo. A fase 9 é a fase que é quando a gente não enxerga a lua no céu, né? Ela está lá, né? Não foi a lugar nenhum, não existe isso, mas a gente não tem visibilidade, porque a face da lua que está recebendo luz não é a que a gente está vendo naquele momento. E nem adianta falar que a lua não fica parada e tudo mais, realmente não. Mas aonde o sol vai incidir é o lado oposto ao que a gente está enxergando. Então por isso que a gente tem a impressão de que ela não está no céu. E aí a sensação que dá é que a gente perdeu aquele referencial, né? A lua nova que já tem essa energia de renovação, de fertilidade, que muita gente fala até poeticamente que é o momento que a lua fica grávida do sol. Como ela não está visível no céu, a gente tem a sensação de meio que de uma desconexão, de perder ali a referência. Então fica meio perdido mesmo na forma de agir e tal. E isso é muito comum também durante o momento em que ela fica fora de curso. Mas essa sensação de desconexão ainda é mais intensa durante a lua nova. Algumas atividades nem são recomendadas, né? Ou se for necessário fazer, por exemplo, diagnósticos de doenças e tudo mais, requer ainda mais esforço e atenção de quem está fazendo, porque falta, né, simbolicamente essa clareza que a lua traz. A gente pensa que não, mas a lua é muito importante, é um referencial para várias coisas que a gente usa aqui no nosso planeta e às vezes a gente nem se dá conta. Então fica parecendo essa coisa assim que a Lua é um pedaço de rocha girando em torno do nosso planeta que não afeta em nada, mas tem sim não só relação com os líquidos e marés, mas psicologicamente, mentalmente, né? No nosso comportamento ela está atuando de maneira até sutil. Não é à toa que rege o signo de Câncer, que é um signo do elemento água. A fase nova é o momento porque a gente pode iniciar novos projetos, mas requer que a gente esteja trabalhando com um certo sigilo, né? Dedicando ali atenção a essas energias, sem externar tanto, porque ela precisa de proteção. A gente está colocando as sementes na terra para dar frutos daí a um tempo. Então é importante a gente pensar nesse sentido. O que quer iniciar? Ou se são projetos e objetivos, empreendimentos, como eu costumo chamar, já em andamento, a gente tem que pensar o quanto dessas energias da lua nova a gente pode implementar nesses objetivos, nesses projetos, para favorecer o crescimento. Acontecendo no signo de Câncer, que é o signo regido pela própria lua, pede exatamente isso que eu acabei de falar, né? Acolhimento, nutrição, empatia, sensibilidade. A gente precisa proteger, vamos pensar no símbolo do signo de Câncer, que é o caranguejo ali, abraçar aquilo que a gente quer desenvolver, né? Meio que eu chamo até de Pachamama, a grande mãe, porque vai nutrir, vai dar colo, vai proteger para garantir que algo cresça, que frutifique. Então essa é a principal energia que precisa ser aplicada nos objetivos. Então acolhida, principalmente a proteção e a nutrição, porque algo não pode crescer se a gente não dedicar atenção, se a gente não colocar energia. Então é assim que a gente nutre.
e proteger no sentido de blindar mesmo, né? Evitar exposições desnecessárias, por exemplo, ou outras situações que possam prejudicar o crescimento, o desenvolvimento nessa fase. Além disso, tem aquela pegada emotiva, né? Então vai trazer mais ainda, né? Como a gente está vivendo desde que o Sol ingressou em Câncer lá no dia 21 de junho, a gente está mais dessa pegada emotiva, de empatia, até de sensível. Eu chamo de temporada de carências porque fica tudo mais latente, as nossas necessidades. Porque é isso que a Lua faz, né? A gente vai exigir a proteção, a nutrição. É a figura da grande mãe, realmente, que eu preciso daquilo que eu sinto necessidade para eu desenvolver, para eu crescer, né? Se a gente pensar, fizer uma analogia com a fase da infância que todos nós passamos, a gente precisava de cuidado, a gente precisava de alimentação, a gente precisava do amparo materno, principalmente, para que a gente continuasse desenvolvendo física, emocional e psicologicamente. Então, quando a gente não tem isso, a gente vê que o crescimento fica prejudicado. Então, essa é a analogia que a gente pode usar para entender ainda mais o signo de Câncer, que tem a seguinte pegadinha, né? Que precisa se sentir aceita, acolhida, né? Como eu falei, abraçada, né? Vamos pensar no caranguejo, para que haja esse crescimento. Porque senão gera uma insegurança e aí sim ativa as carências, né? Ativam as necessidades. E vem toda a questão do elemento água, que é mais sim voltado para as intensidades, a dramaticidade, por assim dizer, daquilo que precisa. Câncer também representa tradições, memória, família. Então traz um apego também a essas questões. O emocional vai passar muito por isso, dessas necessidades que muitas vezes são colocadas na gente para esses temas mais tradicionais, por assim dizer. E não necessariamente são aqueles que são morais, éticos, ou essas discussões todas aí que a gente vê na mídia, mas aquilo que é a nossa raiz, né? A ancestralidade, como eu costumo colocar. De onde nós viemos, o que nós herdamos, o que a gente precisa cultivar das nossas raízes para fortalecer. É um tema também que a gente pode pensar para essa alunação. Então vamos ver as mandalas desta alunação de todas as fases para a gente ver os potenciais de muita intensidade. Vocês vão ver aspectos até intensos ali que precisam ser considerados durante toda essa alunação. Essa é a mandala no momento em que Sol e Lua formam um aspecto de conjunção marcando a lua nova no signo de Câncer, acontecendo no dia 17 de julho, às 15h31 do horário de Brasília, o mapa aqui de contagem de onde acompanho os movimentos astrológicos. O Sol a 24 graus de Câncer e a Lua também a 24 graus, somando forças, né? Iniciando mais um ciclo lunar. Vai trazer muita coisa, principalmente com as energias de Câncer. Então a gente precisa pensar no acolhimento, na empatia, na proteção daquilo que a gente quer que se desenvolva a partir de agora. O signo de Câncer é também o momento em que as energias do ano começam a crescer, né? Então a gente também tem que ter isso em mente, que há um certo desafio nas energias para que se desenvolvam, cresçam, frutifiquem a partir daquilo que for plantado. Então, por isso, a gente precisa pensar naquilo que deve ser acolhido, daquilo que a gente precisa nutrir e proteger, né? A ideia é que essa alunação, com essa lua nova, tudo que foi iniciado a partir de agora precisa ser empregado um pouco dessas energias, da gente nutrir, da gente proteger, porque senão não vai vingar, né, nesse ciclo e para os próximos aí. Lembrando que um ciclo lunar é de 27, 28, no máximo 29 dias. Então a gente precisa pensar nos objetivos, se cabem ou não dentro desse prazo. E aí a gente observa que é uma lua, como eu falei lá no início, é uma lua nova, cheia de desafios por si só, mas também pelos aspectos que vai fazer. O primeiro é uma oposição a Plutão, né? O Plutão está a 29 graus de Capricórnio, portanto faz oposição a essa conjunção. Já requer
que, além das energias que eu falei de proteção, acolhimento e nutrição, que também pede um pouco de sensibilidade para a gente olhar para isso, de empatia, que a gente também faça purgas, limpezas, transformações dessas estruturas que vão garantir que dê frutos lá na frente, que vão garantir que as coisas realmente vinguem durante essa fase de lua, durante essa lunação. Então é importante olhar para o que há de negativo. É um aspecto que ainda está para ficar exato, né? A lua vai ficar exata dentro de algumas horas, mas o Sol ainda vai levar mais uns 5 dias para fazer a oposição exata, né, o auge do ciclo entre Sol e Plutão, e a gente vai falar aqui também no canal, mas já há esse desenho por toda a lunação. Então essa energia a gente vai lidar com ela durante toda a fase aí, né, dos 27, 28 dias de lunação. Por isso que é importante limpar, né, fazer essas purificações, transformar o negativo em positivo, ver o que não prestou, né, o que está sendo exposto. Porque passando em Capricórnio, ele vai trazer à tona essas estruturas que não são positivas, que são negativas, que são espúrias, que são, né, é como se fosse ali o chorume, né, o esgoto, sobre as questões que a gente for trabalhar nessa lunação. Então, projetos, é preciso olhar para isso com um pouco mais com esse olhar daquilo que precisa ser purificado e tirar essas energias negativas para garantir que haja um crescimento. É como se a gente estivesse falando sobre saúde, né, de planta, daquilo que está danificando a planta, que precisa ser eliminado, sejam pragas, sejam falta de nutrientes. A gente tem a possibilidade de enxergar dessa forma os empreendimentos que a gente está desenvolvendo. Então, essa que é a riqueza desse aspecto. Agora é uma oposição, então a gente obrigatoriamente precisa lidar com isso, precisa lidar com essa energia ao longo dessa lunação, não vai ter como fugir. E aquilo que a gente não der vazão, não conseguir fazer essa purificação, vai ficar exposto, né? Vai permanecer o incômodo e a gente precisa lidar com os desafios que vier. Um outro aspecto também desafiador vai ser o próprio Urano a 22 graus num sexto quase exato. O Sol e a Lua já vão ter feito o sexto exato, mas ainda assim, né, 2 graus é pouquíssimo, então vai permanecer também durante essa lunação. E se de um lado a gente tem a oposição com Plutão para fazer as limpezas, do outro lado a gente tem um potencial de rebeldia, de transgressão, de romper com aquilo que está limitando, né? Então, os empreendimentos, a gente tem que considerar também aquilo que está sendo, que traz essa sensação de aprisionamento, porque o Urano vai fazer esse trabalho de colocar essa sementinha do progresso, da revolta, de romper, né? Urano é o quebrador de correntes da astrologia. Esse impulso vai permanecer durante toda a fase de lunação. Então a gente tem que considerar também o que a gente está plantando, se são sementes que estão tendendo para libertação ou se são sementes que vão nos aprisionar ainda mais e aumentar ainda mais esse impulso de Urano que a gente sempre se esforça para conter, para romper com as correntes e sair dali dos pontos, né, dos lugares em que nos aprisionam, das situações em que a gente está aprisionado. A gente pode plantar isso. Então, olha que legal, né? A gente faz a limpeza, purifica nos empreendimentos, mesmo aqueles que já estão em desenvolvimento, e carrega também o potencial de libertação, de mudança, né? Mas para isso é preciso abrir a mente, abrir o pensamento aí para ideias novas, ideias estranhas, coisas que podem ajudar, favorecer essa sementinha da liberdade aí que pode ser plantada nos empreendimentos dessa lunação. Aí, como se não bastasse, a gente vai ter também ali o Netuno a 27 graus, né, formando um trígono. Qual que é o problema, né? A gente viu que precisa limpar, purificar, tem a tendência a romper, a causar mudanças, a causar rupturas,
Mas tudo isso agora está sujeito às miragens, ilusões e fantasias de Netuno, como sempre, né? A gente acaba, né? Aqui é inegável porque é um aspecto, mas a gente acaba sempre tendo que falar desse ponto. Mas aqui também, uma vez que a gente ultrapassa e sabe reconhecer esses pontos enganosos que fazem a gente embarcar nessas miragens, a gente pode conseguir o acesso às dádivas que o Netuno traz. Então, o potencial de criatividade, de sensibilidade, de espiritualidade, de ir além, né, de dissolução daquilo que não está fazendo bem. Então, uma outra leitura, por exemplo, seria o Plutão está expondo, o Urano pede para libertar e o Netuno vem com essa energia que pode dissolver aquilo que está impedindo o crescimento, né? Impedindo as sementes de germinar. Então, uma leitura que eu acho que é bem legal se a gente conseguir entender cada uma dessas forças que estão atuando aqui, né? Considerando principalmente aonde está acontecendo a alunação para a gente tirar o maior proveito. E aí o ascendente cai em Sagitário, né, pedindo entusiasmo, que a gente tem exatamente isso, uma visão mais ampla das coisas, que a gente pare de olhar só para os nossos arredores e enxergue o que está além. E a partir dali a gente se motiva, cria vontade, né? O Sagitário é um signo mais festivo também. Então é um fogo que arde quase que constantemente, mas de vez em quando a gente precisa ampliar o horizonte para a gente não cair na cegueira. Tudo isso pode ser incorporado nos empreendimentos, nos objetivos que a gente está lidando. Mas é preciso ter uma meta, né? Atirar a flecha ao longe e seguir até onde essa flecha caiu para a gente colher os benefícios e usar positivamente essa energia. E continuar ou passar a acreditar naquilo que está sendo feito. A fé de Sagitário, que não tem necessariamente sentido religioso, mas pode ser aproveitado nesse sentido. E lá no meio do céu, o signo de Virgem, né? A bússola desse período, ou seja, tudo isso precisa também de uma certa organização, de uma atenção ao detalhe, mas que não pode tender ao perfeccionismo, né? É uma energia que favorece se os objetivos forem para ser útil, para servir de certa forma. Servir não é só prestar serviços, né? Mas toda vez que a gente acaba desenvolvendo as nossas habilidades, os nossos talentos natos, a gente está servindo a humanidade. Isso também é uma visão legal que o signo de Virgem traz. Mas principalmente vai ser esperado de nós que a gente atue de uma forma organizada, perfeita, nesses objetivos que estão sendo traçados nessa alunação, tem essa energia, que para dar o resultado vai ter que ter uma certa rotina, que vai ser, precisa ser detalhista, que precisa aprimorar, que precisa consertar aquilo que não está funcionando bem. E o principal de tudo é que traz uma autocrítica, que pode fragilizar, colocar tudo isso em risco. Porque tanto Câncer quanto Virgem são energias que acabam se baseando demais no que recebem de opinião externa. O Câncer da aceitação, né? Porque se não se sentir aceita, não se sentir acolhida, a energia não cresce. E o Virgem, se não sentir que foi perfeito, técnico demais, acaba fragilizando e gerando inseguranças. Então esses são os potenciais que a gente vai ter que lidar durante toda essa alunação no signo de Câncer. Vamos seguir agora para o quarto crescente e ver o que essa mandala reserva para a gente. Já o quarto crescente vai acontecer no dia 25 de julho, às 19h06 do horário de Brasília, e o Sol já vai estar em Leão, né? Mudando um pouco aí a tônica dessa alunação. Sol a 2 graus de Leão e Lua a 2 graus de Escorpião. Então o Sol vai estar no signo que ele rege, né? Portanto ele está no seu domicílio, né? Traz toda a energia de brilho, de força, como eu vou ter falado, né, no vídeo do Sol em Leão. E também a Lua em Escorpião, né? Fazendo uma quadratura exata, que é o aspecto que marca o quarto crescente. A Lua passando em Escorpião, já falei outras vezes, traz a possibilidade de cura, mas traz também a emoção mais intensa, mais eletrizante, mais profunda, que às vezes não quer aprofundar tanto, fica no espelho d'água, mas tem ali o potencial de transformação até, de cura,
né, de ressurgir das cinzas. Então é um quarto crescente favorável para fazer aquilo que estava desenhado lá na lua nova, que era as transformações, a purga, a limpeza necessária. E a gente vai notar que, nesse sentido, o Sol e Plutão ainda continuam fazendo a oposição, né? Então tá aqui o Plutão a 29 graus, o Sol está se afastando, mas então tá aí cerca de 3 graus, né, já se afastando, mas essa energia do Plutão ainda continua, né, vai durar aí nesta fase do quarto crescente. Então, a nossa essência agora precisa o quê? Quer irradiar a nossa luz, quer irradiar o nosso brilho, né? Chamar a atenção, receber os devidos aplausos, mas está sendo exposto aqui aquilo que não está legal sobre isso. Então, se está vaidoso demais, né, vaidosa demais, pode ficar visível a partir de agora e precisa fazer esse processo de transformação para continuar o desenvolvimento sugerido pelo quarto crescente. O quarto crescente é a fase em que a gente já tem que estar com um curso firmado para desenvolver legal, porque a gente não pode oscilar, né? Aquilo que foi traçado na lua nova, que vinha sendo acolhido, né, nutrido para crescimento, agora tem que firmar com isso e não arredar pé, porque é uma quadratura, é um aspecto que causa incômodo, então traz uma certa dificuldade, a gente precisa lidar com isso. E é intenso, né, porque de um lado a gente tem o signo de Escorpião e do outro lado a gente tem o regente de Escorpião, que é Plutão. Então fazendo uma intensidade maior nesse sentido. Tanto a Lua pede essa transformação nessa fase, quanto o próprio Plutão em cima do Sol. Então a gente tem que aproveitar e usar essa energia favoravelmente. Além disso, o Sol ainda está em trígono também com o Netuno, né, considerando ainda as ilusões, as miragens, as fantasias que a gente cria sobre nós mesmos, quem nós somos, a nossa essência, né? Que às vezes isso pode lançar sobre esse tema uma certa névoa e dificultar a gente enxergar quem somos de fato. Então a gente precisa dar uma aprofundada, né? Usar as energias ali com Plutão e Lua para dar uma aprofundada nisso e sair um pouco desse torpor que o Netuno pode causar. Assim como foi na Lua Nova, é um aspecto fluente de um trígono, então requer que a gente se esforce mais. Se a gente não esforçar, o que vai acontecer é que a gente não consegue ir além disso. A gente vai sentir a miragem, muito provavelmente, mesmo com o Netuno retrógrado, e a gente embarca nisso e se perde. Então, o potencial que estava desenhado lá na Lua Nova, né, de crescimento e tal, se perde porque a gente embarcou na miragem. E aí pode ser a facilidade que isso vai acontecer por conta da intensidade emocional que a gente vai ter, o Sol já querendo chamar a atenção porque está no signo de Leão e vem toda essa carga, né, sensível em cima. Né? Porque o Netuno também traz muita sensibilidade. O Netuno tem muita ressonância com o teatro, com artes cênicas, com artes em geral. Então essa sensibilidade que ele traz pode causar esse engano todo aí que a gente pode experimentar durante esse período. Então é usar favoravelmente essa energia. O que vai ajudar no caso do emocional é que vai fazer um trígono também com o Saturno. Então a gente pode ancorar pelo menos o lado emocional, que já tende a essa intensidade, a gente pode ancorar isso, mas sempre com foco naquilo que é da própria realidade, né? De não perder de vista, tirar o pé do chão para não deslumbrar demais, porque o Saturno também está retrógrado e passando em peixes. E é também um trígono, então a gente precisa esforçar para ter esse amparo aí que o Saturno pode dar. Vai restringir, vai limitar? A sensação pode ser essa? Pode. Mas isso pode também ajudar a gente a dar vazão de uma maneira mais concreta ao emocional, dando ali uma limpeza, né? Fazendo exatamente isso que tanto o signo de Escorpião estão pedindo, que é essa transformação a partir de crises, quanto o próprio Plutão em cima do Sol nessa alunação. E o interessante é ver que a Lua está no signo que o Plutão
rege, e o Plutão está no signo que o Saturno rege, né? Então há uma conversa indireta também desses temas, do signo de Capricórnio e do signo de Peixes e Escorpião, né? Dos signos de água, que é mais subjetivo, então pode ajudar nesse sentido a dar uma ancorada também. Quem já ficou para trás foi Urano, né? Urano já não interfere, então aqui a gente está falando mais dessas energias de intensidades de sensibilidade e também da possibilidade de ancorar. A Lua também vai fazer um sextil com Vênus, que está a 28 graus de Leão, retrógrada já, né? Então, essa sensibilidade, tudo isso que a gente falou aqui também afeta o campo dos relacionamentos em geral, parcerias, acordos e finanças. Então a gente, querendo ou não, precisa olhar para isso, né? Dar uma segurada, uma suavizada nesse quesito para não atrapalhar aquilo que estava sendo desenvolvido na alunação e também os relacionamentos. E quanto mais a gente puder entender esse lado emocional, melhor, porque a gente vê aqui que a Vênus está fazendo uma conjunção com Mercúrio, os dois passando em Leão, então traz muito essas ideias, esses pensamentos, essa comunicação para chamar a atenção. E além disso, o Sol também está em Leão. Então, essa carga emocional, se for usada com um certo drama, né, uma certa teatralidade para chamar a atenção, pode causar exatamente esses pontos emocionais, o que acaba desencadeando uma crise de emoções para fazer as purgas necessárias. Então é um momento que a gente precisa ter um certo zelo, né? Prestar muita atenção aí, porque pode vir sim essa carga toda à tona. O ascendente caindo a 23 graus de Aquário, então já pede o quê? Uma racionalização, que a gente veja, né, os ideais, os grupos que a gente faz parte. O Aquário é sempre voltado para o social, então o Aquário fica sempre preocupado com essas questões que afetam a humanidade, costuma esquecer de si, não prestar tanta atenção naquilo que sente, e essas energias, quando incorporadas, né, dentre toda essa questão da Lua quarto crescente, requer que a gente tenha olhe para os grupos que a gente quer beneficiar para a humanidade, que foque, talvez, traga essa coisa dos ideais, né, das ideias que a gente acredita que vão salvar a humanidade, e implemente isso nos empreendimentos. E lá no meio do céu, a bússola desse período, dessa fase, está o signo de Escorpião, marcando mais uma vez essa intensidade agora para a vida pública, carreira e profissão, daquilo que é esperado da gente publicamente. Então, esse potencial todo de transformação precisa ser muito considerado, porque caso contrário a gente vai viver mais o lado da crise do que o lado do desapego, da gente deixar coisas do passado para trás, fazer as curas, como eu já falei, e usar isso favoravelmente para desenvolver os potenciais desse período. Vamos seguir agora para a Lua cheia e ver o que o auge, né, reserva para a gente, o que a gente vai colher segundo as energias da mandala. E a mandala para a Lua cheia, acontecendo no dia 1º de agosto, né, às 15h31 do horário de Brasília, quando vai formar o aspecto exato de oposição, o Sol a 9 graus de Leão e a Lua a 9 graus de Aquário, formando uma oposição exata, que é o aspecto que marca a fase de Lua cheia. É o momento da colheita, é o momento que tudo vem à tona, então a gente tem uma clareza, né, um entusiasmo maior para a gente aproveitar. É interessante que a gente viu que na fase de quarto crescente, o signo de Aquário estava no ascendente, né? E agora, a cheia acontece exatamente nesse signo. Então, aquilo que a gente incorporou durante o quarto crescente para continuar desenvolvendo, agora traz o resultado, né? Porque é o quê? Exatamente as questões relacionadas ao signo de Aquário, dos grupos, grandes ideais que beneficiam a humanidade, uma certa excentricidade, a tecnologia. Então, tudo isso vem à tona para que a gente colha os resultados de acordo com aquilo que foi plantado. O interessante é ver o quê? Tanto a Lua quanto o Sol vão formar uma quadratura, né, com o Júpiter, formando exatamente esse alinhamento aqui, ó.
uma oposição exata, quadratura de cerca de 4 graus e quadratura de cerca de 4 graus. E essa formação aqui requer muita atenção da nossa parte. Por quê? Porque essa é uma quadratura T, né? É um dos aspectos de maior intensidade que a gente tem quando formam duas quadraturas em uma oposição. E além dessa tensão toda de Sol e Lua, né? Sol, Júpiter, Lua, Sol, que envolve todas essas questões que a gente tem trabalhado nessa alunação, acontece em 3 signos fixos, né? O que quer dizer que é uma energia muito difícil de ser mudada, porque ela já tende a se estabelecer, a se manter. Então a gente está falando dos 3 signos fixos de 3 elementos diferentes: o signo de terra, o signo de fogo e um signo de ar. E o que a gente pode esperar, né? Aqui a gente está falando do momento do auge da alunação, então é o que traz tudo à tona, que deixa com maior clareza aquilo que a gente precisa desenvolver nesse período. Só que agora tudo isso está sendo desafiado para o crescimento, para a benevolência, para a expansão do Júpiter. Então, se a gente não lidar direitinho com cada uma dessas energias, com cada um desses pontos, a gente não vai ter o resultado que foi assim vislumbrado durante essa fase, que foi plantado. Porque requer que a gente continue. Aquilo que eu falei lá na Lua Nova também, acreditando naquilo que está sendo feito para desenvolver essa energia toda que agora é desafiada por essa quadratura T. E um dos efeitos que a gente pode ter aqui é de sentir, né? Porque por mais que seja mais racional a Lua passando num signo de ar e tudo mais, né? Falta uma subjetividade que vem do signo que está em oposição ao Júpiter, que é o que recebe essas duas quadraturas, né? Ele é o ponto focal aqui dessa formação. Então, lá na oposição está Escorpião, que é uma casa que é um signo que está vazio, então não faz aspecto a princípio com essa formação, mas está assolando, né? Fica ali na sombra dessa formação. Ou seja, quando a gente olha e pensa, bom, para a gente crescer eu preciso continuar acreditando, irradiar o nosso brilho, né? Ter ali uma certa clareza, né? Uma certa racionalidade para o emocional não balançar muito, mas aqui para crescer, que requer que a gente tenha o pé no chão, na realidade e objetividade do signo de Peixes, tudo isso fica ameaçado se a gente não fizer o que estava desenhado lá no quarto crescente, que são as transformações, a limpeza e as purgas. Então torna aquilo ainda mais importante, né? Se a gente chegar aqui no auge, na fase cheia, ignorando aquilo que a gente estava sentindo, o potencial de cura, o potencial de ter limpado assim partes do nosso passado, porque a gente sabe que a Lua é rápida, não dá para fazer tudo, né? Então é um desafio maior isso. Se a gente chegar nesse ponto, da mesma forma como a gente iniciou a alunação, a tendência é que quando for desafiado o crescimento, a expansão, por mais que seja o Júpiter, por mais que a gente esteja falando do grande benéfico, ainda assim a gente precisa atuar nessas energias e tá com o emocional, olha, ó, legal, né? O máximo ali que for possível de equilibrar, porque aqui tende sempre a um extremo. O signo de Aquário é um signo que tende ao extremo. Ou ele é radical para um lado, ou ele é radical para o outro. Então, se chega nessa fase com o emocional ainda, né, desestabilizado, pode ser que penda para o lado da desestabilização, e com Júpiter nessa tensão toda aqui, o que vai fazer é expandir isso. Então, em vez da gente aproveitar positivamente essa energia para desenvolver o que a gente plantou, os nossos objetivos, empreendimentos, a gente vai ter um aumento das dificuldades para lidar. A mesma coisa acontece com a nossa essência. Se a gente não estava lidando ali tão bem com a energia de Leão, que muita gente não gosta por conta daquela questão toda de chamar a atenção, agora vem e expande essas vaidades assim que não dão em nada. Então é um momento que realmente essa tensão é muito forte e precisa que a gente
tenha essas pontas dessa quadratura T muito bem equilibradas para a gente viver a expansão, o crescimento. Porque é o Júpiter em Touro, né? E eu sempre lembro que por mais que a gente tenha as dificuldades expandidas conforme as quadraturas que querem tirar a gente da zona de conforto, ainda é o Júpiter, ainda é o grande benéfico, então ainda a gente pode atuar para resolver, seja o lado emocional ou seja o nosso própria essência ou a combinação dos dois, né? Às vezes aqui vai ser um grande conflito porque a gangorra aqui, né, da oposição, ora eu mostro quem eu sou, de acordo com a minha necessidade mais do leão, né, de olhar para a minha identidade, de mostrar a minha essência, ora o emocional fala assim, mas eu tenho que olhar para o coletivo, eu tenho que olhar para as pessoas, o que estão esperando de mim, os grupos, aquilo que eu faço parte, né, estou preocupado com a minha vaidade enquanto está acontecendo isso e aquilo no mundo, então fica nesse conflito que acaba desperdiçando esse potencial. Aí o que pode ajudar a gente é o ascendente em Capricórnio, que pede uma estrutura, passo a passo, foco na realidade, foco na concretização das coisas, por ser um signo de terra. A gente tem que ter uma ambição aqui, né, de usar tudo isso favoravelmente, não é ambição no sentido de ser gananciosa, etc., mas de realização, daquilo que a gente quer deixar como legado, daquilo que a gente quer estruturar para lidar com todo esse, né, essa bomba energética da astrologia que está desenhada aqui nessa lua cheia. Então a gente precisa ter um planejamento, seguir etapas, respeitar o tempo e chamar para si a responsabilidade no sentido de que a gente é que tem que fazer e não de ficar terceirizando a culpa, considerando sempre a situação de cada um, né? Não adianta falar, não se responsabilize se tem situações aí que a pessoa realmente é uma vítima da situação. Então não adianta, não é nesse sentido. Mas é no sentido de falar, é a gente que pode fazer, a gente que pode atuar, o livre-arbítrio é nosso e a gente vai escolher tomar essa medida para a realização. E lá no meio do céu, a bússola dessa fase, o signo de Libra, o que pede que a gente faça um equilíbrio. Olha isso, a gente já estava falando de equilibrar toda essa tensão, e aí no meio do céu está o signo de Libra. Publicamente, carreira, profissionalmente, é esperado que a gente use essa energia para harmonizar, para usar a força que o Libra tem de socialização, de diplomacia, de conciliar os lados para equilibrar essa energia toda aqui da quadratura T. E aí aproveitar assim o máximo. Agora, vai puxar para o social, isso é inegável. Então a gente precisa também considerar como que a gente vai lidar com essa parte mais interna do leão e essas partes mais sociáveis que vêm do Libra, né, no meio do céu, um ponto que a princípio pode não parecer que tem importância para muita gente, mas tem, e do aquário, onde está passando o nosso emocional. Então é isso tudo que a gente tem que considerar, né? Muito, muito forte essa lua cheia. A gente vai ver a materialização disso, né? A manifestação. E principal aí é entender esse potencial para a gente trabalhar legal nessa lunação. Vamos seguir agora para o momento em que começa a finalizar, que é o quarto minguante. E aí chegamos ao quarto minguante, né, no dia 8 de agosto, às 7h28 do horário de Brasília, Sol a 15 graus de Leão, Lua a 15 graus de Touro, marcando uma quadratura exata, né, aspecto que marca o quarto minguante, né, uma quadratura que está finalizando. Ou seja, a Lua está caminhando em direção ao Sol, não está mais se afastando como acontece no quarto crescente. E a gente já vê de cara algo que foi desenhado lá na Lua cheia, na fase cheia, né, que foi a energia entre Sol, Júpiter e Lua. Sol, Lua e Júpiter, né? Agora, a Lua está em conjunção com Júpiter e Júpiter e Sol formaram já a quadratura crescente entre os dois. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, muito que foi mostrado com muita intensidade por aquela quadratura T,
E uma das coisas que eu acho mais legal que acontece nessa alunação é quando a gente consegue perceber, e não é sempre que isso é possível, mas a gente consegue perceber que essa conversa, que às vezes a gente está fazendo a leitura da mandala e parece isolada, não é, porque logo em seguida vem ali é como se fosse uma etapa, né? Agora a Lua está em conjunção com Júpiter. Ou seja, o que no emocional a gente tratou desde que a Lua passou em Aquário para potencializar agora uma expansão de fertilidade, de sensibilidade, de intuição, de criatividade. Que eu falo muito da Lua para o emocional, mas a Lua também tem outras representações, representa a mãe, né? A nossa mãe, como a gente lida com a mãe e tudo mais. Só que tudo isso depende da gente ter tratado lá atrás as questões emocionais. Porque agora é um período de maior introspecção, né? Tende a estar mais voltado para dentro, para fazer as análises e ver aquilo que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser mantido, o que deu certo, o que não deu. O que a gente tem que abandonar para quando chegar a lua nova, né, a próxima lua nova que vai acontecer lá no dia 16/8, a gente vai ter um pequeno spoiler, o que a gente precisa fazer para desenvolver, para abrir caminho para o novo, né, para preparar a terra, abrir espaço. Algo novo só surge na nossa vida quando a gente abre espaço para ele, né? Então, às vezes, a gente pode pegar um exemplo, como a gente está acontecendo em Touro, das pessoas que tendem a acumular coisas, materiais, por medo da perda, né, que vem lá do polo oposto do Escorpião. E isso causa ali, muitas vezes, uma paralisia do material, que acaba refletindo no psicológico e no emocional. Agora a gente vê o quê? Que para a gente crescer, expandir tudo aquilo que a gente pensou, por mais que a gente esteja num momento de finalização, né, caminhando para a finalização do ciclo, ainda tem essa possibilidade de expansão, de crescimento, de um potencial de fertilidade, porque é o Júpiter, como eu sempre falo, o grande benéfico da astrologia. Mas para isso a gente precisa considerar esses pontos todos que a gente viu desenhados desde o momento da lua nova. Então não adianta chegar aqui agora e falar, não está dando certo, eu estou sentindo muita dificuldade, né? O emocional não está bom, né? As emoções estão muito fortes, muito negativas, porque há uma expansão disso. Isso está refletindo no quê? Exatamente naquilo que a gente veio mostrar, irradiar nesse período. Então, como é para chamar atenção para si, esse emocional, quando chegar no quarto minguante, já tem que estar limpado. Ou se ainda não foi feito, eu preciso para ontem fazer essa limpeza, essa purga, né? Jogar fora mesmo, nem que, igual eu falei, nem que seja no material, para que haja espaço físico para que venham coisas novas, né? Preparar a terra, fazer todo aquele movimento de arrancar as ervas, né? De abrir os buracos na terra para que comece a se receber novas sementes. Eu faço sempre essa analogia com a plantio, a agricultura, porque a astrologia foi usada como calendário na época que a humanidade dependia muito da agricultura. Então é por isso que é legal a gente ver dessa forma, que a fase de quarto minguante é o momento que realmente a gente estava preparando a terra para um novo plantio. Então tudo isso tem que ser considerado. A gente observa também que a Lua está fazendo trígono com Marte, o que traz um impulso para a emoção, né? Para tomar atitude, para autoafirmação dentro daquilo que a gente quer realizar. Também com Mercúrio, então potencial de ideias, né? O próprio Mercúrio e o próprio Marte fazendo trígono também com Júpiter, então expande esse campo da ação e esse campo do mental, das comunicações favoravelmente, pode favorecer muito essa fase de Lua, quarto minguante. Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção para isso, mas tudo depende do quê? De como que a gente está nesse ciclo, dentro daquilo que foi plantado, né? Dentro daquilo que foi semeado. Porque aqui também expande essa necessidade de chamar a atenção, porque a quadratura já aconteceu, mas ainda está, né, aqui 1 grau e pouco ainda de distância. Então a gente pode falar que ela ainda está acontecendo. A gente ainda vai estar lidando com a manifestação dessa quadratura aqui entre Sol e Júpiter, né?
do momento em que eles começam a desenvolver o ciclo. Tem mais essa, né? Não é o momento só do minguante, não, mas é o momento em que o Sol e Júpiter estão em pleno desenvolvimento do ciclo. Então é muita atenção novamente. A gente precisa, principal de tudo nessa fase, se falasse assim, o que eu preciso fazer é zelar pelo emocional. Se a gente faz aquele exercício básico que eu sempre falo, de dar vazão, de entrar em contato, entender o emocional de uma outra forma, como aquilo que coloca tudo em movimento, como aquilo que causa fluxo, né, que realmente move a vida, que não paralisa o fluxo da vida, a gente está constantemente colocando para fora aquilo que está fazendo mal e, portanto, a gente está com um emocional mais equilibrado. Porque não adianta pensar assim, então eu vou equilibrar meu emocional, mas o que a gente está fazendo para isso? É touro, é objetivo, é virgem, né? A gente está falando de energias dos signos de terra, né? Aqui já até ativou a crítica, porque quando eu vi o signo de virgem, nesse aspecto a gente já tem ali, traz o tom crítico para a gente prestar atenção no detalhe, para a gente entender que isso não é só uma bobagem. O quanto a gente está vendo isso nessa alunação de novo, né? Mais uma alunação em que há muita força no emocional e que precisa dessa atuação para a gente, né, faturar legal aí esse período. E a gente vai observando também que o Sol e a Vênus estão caminhando para o encontro, né? A Vênus retrógrada, então vai ser o momento em que vai acontecer uma inversão aqui da Vênus, a Vênus que hoje a gente enxerga ela no pôr do Sol, daqui a pouco a gente vai enxergar ela antes do nascer do Sol, porque eles vão fazer esse movimento aqui. Isso para os relacionamentos, parceria, finanças e acordos é muito importante também considerar e já começa a aproximação entre os dois. Então é um período em que o nosso brilho pessoal, aquilo que a gente está tentando colocar desde que o Sol entrou em Leão, a gente vai ter também que lidar com esses impactos que vai causar nos relacionamentos em geral. Então esse é mais um ponto a ser considerado. Se já vem com essa carga emocional toda, à medida que o Sol está aproximando da Vênus, pode embaralhar aí o campo dos relacionamentos, principalmente lembrar que quando fala de Vênus a gente fala de finanças, né, da questão do sustento, mas principalmente quando os dois se encontrarem, fazendo um aspecto de conjunção, mas que também vai fazer uma inversão no céu, do sentido que a gente enxerga a Vênus. Isso muda tudo. A Vênus vai deixar de ser noturna e vai passar a ser matutina, e a gente vai ver isso em outro vídeo aqui no canal, mas já há esse desenho dessa aproximação e precisa ser considerado. O ascendente caindo a 4 graus de Virgem, né? Então, aquela energia crítica que eu falei lá do senso de utilidade, da atenção ao detalhe, sem ser perfeccionista, há uma diferença da gente tentar fazer da melhor forma possível e ficar naquele ideal de perfeição que não alcança nunca. Essas são energias que precisam ser incorporadas durante essa fase de quarto minguante para que haja ali a finalização. Então ajuda a gente a ter até uma visão mais analítica daquilo que tem que ser eliminado e daquilo que tem que ser mantido. Ou ainda do que precisa ser corrigido, né? Como se a gente tivesse a oportunidade de corrigir o curso para que quando finalizar legal. Só que aí tem que ter atenção, porque esse signo de Virgem fica muito crítico, principalmente porque a gente está tendo aqui o Mercúrio e o Marte passando pelo signo, carregando ainda mais essa energia. E lá no meio do céu, a bússola dessa fase, aparece o signo de Gêmeos, pedindo exatamente que a gente tenha dinamismo, liberdade, capacidade de ir e vir, de fazer trocas, de estabelecer pontes, de novos contatos, de conexões que podem auxiliar. Publicamente está esperando também que a gente esteja mais sociável numa fase, e aí que eu vejo o conflito, porque é uma fase que a gente está mais voltado para dentro de si. Então a socialização aqui que é esperada, né, ela pode causar aí um certo conflito. E a gente já está vendo, porque a Vênus fala dos relacionamentos em geral, encontro com o Sol, então agora o signo de Gêmeos
né, lá no meio do céu, as pessoas estão esperando que a gente esteja, né, com essa capacidade maior aí de socializar. E o regente está passando onde? Em Virgem. Então já traz ali aquela criticidade, a questão toda que eu falei do signo, também para esse ponto aqui. Então a gente precisa ter um certo zelo aí, né, para não pesar a mão na crítica, que ela tende a ser um pouco mais pesada. E prestar mais atenção ainda, porque ela tende a ser mais pesada de fora para dentro. Porque o Gêmeos é um signo dual, como outros tantos aqui, mas que pode fazer com que a gente experimente as situações de formas diferentes para a gente meio que fazer um balanço ali de como é melhor viver, né? Ou seja, se eu falei da questão social, a gente pode estar mais sociável ou menos sociável e ver qual dos dois lados, qual dos dois polos é melhor durante essa fase. E aí a crítica vem, né, nesse sentido. Deveria estar assim, deveria estar assado e não está. Mas é porque precisa principalmente de dinamismo e liberdade para fazer aquilo que foi necessário, aquilo que foi visto como ressonância, que teve como ressonância interna para fazer as limpezas, as eliminações necessárias que pede a fase de quarto minguante. Bom, então é isso tudo que tem desenhado para essa lunação. Vamos dar uma olhada agora no spoiler, né, da próxima lua nova e ver o que a gente já pode aí, né, considerar, né, para o próximo período. Então essa é a mandala da lua nova que vai acontecer em Leão no dia 16 de agosto, né? Portanto, aqui já é uma antecipação da próxima fase, não é que a gente está lidando agora, é só para a gente ficar aí com o spoiler. Vai acontecer às 6h38 do horário de Brasília, Sol e Lua a 23 graus de Leão, né, formando uma quadratura exata com Urano em Touro. Então a gente vai ver esse potencial de ruptura, de rebeldia, de revolta nessa fase da Lua, né, nessa lunação em Leão. Então a gente vai precisar, né, de uma certa... até uma certa calma, porque à medida que tem essa energia com Urano, tem também o trígono com Marte, né? Marte e Urano vão formar um trígono, então é muito impulsivo nesse momento. A gente vai analisar mais para frente para entender melhor. A Vênus e o Sol já fizeram a inversão, né? Então a Vênus já é matutina a partir de agora. A gente não enxerga mais a Vênus no pôr do Sol, porque ela vai se pôr antes do Sol, primeiro que o Sol. Mas ela nasce, né, antes do Sol. À medida que essa distância for ficando maior, a gente vai conseguir observar isso no céu com mais facilidade. Enquanto estão muito próximos, a Vênus vai nascer no momento ali praticamente junto com o Sol e a gente não vai conseguir enxergar porque o Sol vem, né, iluminando tudo. Então é uma mandala muito legal que já estão aí desenhados certos potenciais que a gente já pode ir até elaborando aí, né? Principalmente essa questão da revolta, que é o momento em que o Sol e Urano iniciam seu ciclo de desenvolvimento, muito depois do Sol ter iniciado o ciclo de desenvolvimento, de crescimento com Júpiter. Então a gente vinha na expansão, no benéfico, agora vem com a transgressão, com a possibilidade de a gente romper com aquilo que nos limita e irradiar o nosso brilho, irradiar a nossa luz, segundo o signo de Leão, e a gente vai falar desses aspectos específicos em cada um dos vídeos. Então é isso tudo que está desenhado para essa lunação, né, em Câncer, né, que a gente está falando aqui da lua nova que vai acontecer no dia 17 de julho, e todos esses potenciais precisam ser considerados nos empreendimentos que a gente possa iniciar nessa fase ou naqueles que precisam de um toque a mais, de um impulso energético. A gente pode ver nas mandalas aquilo que está faltando. Não quer dizer que a gente precisa aplicar tudo, fazer exatamente o que eu estou falando aqui, mas pegar essas interpretações, ver aquilo que tem ressonância, aquilo que faz sentido e aquilo que pode beneficiar positivamente os objetivos e empreendimentos durante essa lunação para todo mundo. Então eu fico por aqui, luz para todo mundo e que seja uma lunação proveitosa aí para todos.
Bom, vocês viram nas mandalas, né, que durante essa fase nova a gente tem que considerar as energias de Plutão, de Netuno e o potencial de rupturas, rebeldias ali de Urano. Tudo isso vai permanecer até a próxima fase de lua nova. Então a gente tem que considerar esses potenciais, fazer as purificações, observar as miragens, ter um zelo maior por aquilo que engana a gente, entorpece a gente, mas também esse potencial de ruptura, de rebeldia que está sendo desenhado ali. Apesar de ser um sextil com Urano, a gente tem uma energia forte nesse sentido, né? O Plutão pede as purificações que vão ser muito importantes. Quem assistiu todas as mandalas sabe que se chegar lá na frente, na fase cheia, na fase quarto minguante, e não estiver cuidando aí das emoções, vai sim desencadear os aspectos mais desafiadores que estão desenhados ali. Inclusive da quadratura T com Júpiter em Touro, que traz um potencial benéfico de crescimento, de expansão, desde que a gente atue na nossa essência e no emocional, fazendo sempre esse par, né? Observando como a Lua e o Sol vão interagir, a gente vai conseguir usar mais favoravelmente esses potenciais. Agora, tudo depende do que será plantado a partir de agora, para a gente ter uma semeadura boa, frutificar, né? Um crescimento de dar frutos lá na lua cheia. Lá no dia 1º de agosto a gente vai ter os resultados, né? Momento de maior entusiasmo, que tudo vem à tona e tudo fica mais claro, e os desafios que estão desenhados a partir de agora. A gente precisa entender cada um desses pontos e atuar para garantir que a gente tenha um resultado, né? E viva uma alunação que realmente beneficie nossos empreendimentos, nossos objetivos, não importa quais sejam, só lembrando que tem que caber no período de 27, 28, no máximo 29 dias. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os potenciais da Lua, conhecer a própria Lua do mapa, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.